Oi, o meu nome é Bianca e esse é o quarto e penúltimo vídeo de uma série de 5 vídeos sobre a bailarina e coreógrafa Martha Graham. É importante falar que a gravação, a postagem e a pesquisa desses vídeos só foram possíveis porque esse é um projeto contemplado pelo Prêmio Bolsa Pesquisa e Fazer Artístico Cultural da Lei Aldir Blanc de 2021 do município de Maringá, no Paraná. Como eu disse, esse é o quarto vídeo de uma série sobre a Martha Graham, a considerada por muitos mãe da dança moderna. Então, se você tem interesse em saber mais e acabou vindo parar direto nesse quarto vídeo, eu sugiro que você volte atrás e assista os 3 primeiros vídeos e depois volta aqui que a gente continua a conversa. Nos primeiros vídeos, eu falo um pouco sobre a dança moderna, eu falo sobre a vida de Graham, a formação dela, trago um pouco da técnica que ela desenvolveu e alguns dos espetáculos nos quais a gente consegue ver essa técnica sendo aplicada. Eu também quero aproveitar essa introdução para te pedir para ficar aqui comigo e acompanhar o próximo vídeo, que vai ser o último também. Todo o material que eu li e eu usei para essa pesquisa eu vou referenciar aqui no vídeo conforme eu for falando, mas eu também vou colocar na descrição. Mas qualquer dúvida, correção, comentário, dica, você pode me contatar pelo e-mail biancasrib@gmail.com ou no Instagram @bibisru. Bom, eu sempre começo os vídeos fazendo uma retrospectiva do que eu falei nos vídeos anteriores e dessa vez não vai ser diferente. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a dança moderna e eu fiz uma breve biografia da vida da Martha Graham e da formação que ela teve, até o ponto em que ela reúne algumas mulheres que dão origem à sua companhia, com a qual ela pode começar a pesquisar, a desenvolver sua técnica e a montar os seus espetáculos sempre com uma linguagem e estética completamente nova e que acaba revolucionando o mundo da dança naquela época. No segundo vídeo eu tomei meu tempo para falar só sobre a técnica que ela desenvolveu. Eu citei os princípios nos quais a técnica se baseia e eu citei também alguns exercícios. Eu gosto muito desse tema, então eu acho em especial esse segundo vídeo muito legal. No terceiro vídeo a gente já falou mais sobre esse grupo, qual era o perfil das mulheres que doavam as suas vidas para Graham. Também falei mais um pouco da técnica e eu citei mais alguns espetáculos. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o desenvolvimento de novos trabalhos da Graham, porque, como eu disse, a técnica surge quase que simultaneamente com os trabalhos coreográficos e, por sua vez, os trabalhos coreográficos não se dissociam da vida da Graham. Por isso é importante a gente ir circulando entre esses 3 tópicos. Agora, sem mais delongas, vamos lá! Como eu disse na introdução, a técnica não se separa das coreografias e as coreografias não se separam da vida de Graham, nesse caso. Então, nesse vídeo, a gente vai transitar entre essas 3 coisas. Eu vou tentar seguir uma ordem cronológica só para não ficar tudo muito doido, mas talvez eu esqueça alguma coisa e eu acrescente depois. Mas vamos lá. Eu vou começar falando aqui a partir de 1935. Nesse momento, alguns trabalhos que hoje são considerados obra-prima da Graham já haviam sido apresentados ao mundo. Os principais são o Heretic e o Lamentation, então o nome dela já estava por aí. Ela já era conhecida como um dos nomes que estavam mudando a dança como ela era conhecida. E em 1935, Graham tinha conseguido um espaço com privacidade. Ela tinha já o seu grupo de garotas para pesquisar, continuar elaborando a sua técnica e o seu trabalho coreográfico. Então, era um momento propício para ela se aprofundar nas pesquisas e realmente explorar. Nesse ano estreia Frontier, o primeiro grande sucesso do que é chamado Danças de Herança Histórica da Graham. No site da companhia, hoje em dia mesmo, sobre esse trabalho, você encontra a seguinte frase: A young woman facing the future. Uma jovem mulher encarando o futuro. De maneira geral, eu acho que é um retrato sobre as mulheres pioneiras. O cenário é só uma cerca na qual a Martha começa o solo com uma das pernas apoidas. Agnes DeMille, em Martha, The Life and Work of Martha Graham, escreve que os passos são bem simples. Mas no meu segundo semestre na Grand School, infelizmente esse semestre foi feito online por causa da pandemia, mas enfim, na aula de repertório a gente aprendeu Frontier e olha, eu achei bem sofrido, principalmente por causa dos saltos. Eu não sou muito boa em saltos
e tinha bastante, eram bem difíceis. Bom, nesse período, no mundo, tinham várias coisas acontecendo. E é importante falar que a arte não se separa de política, então o começo da Guerra Civil Espanhola e a ascensão do Partido Nazista acabam afetando alguns trabalhos de Graham. De acordo com Agnes de Mille, Marta não explorava as tragédias do seu tempo, mas ela era afetada por elas. Sua resposta à Guerra Civil Espanhola foi luto e horror profundo para o que poderia vir a seguir. Ela compôs várias danças impactadas por isso, as mais conhecidas sendo Deep Song e Immediate Tragedy, em 1937. Só lembrando, sempre que eu citar de Mille, é uma tradução minha mesmo. Em 1935, uma delegação do Partido Nazista visitou a Marta e ela foi convidada para aparecer em nome dos Estados Unidos nas Olimpíadas, que seriam em 1936 em Berlim. Ao convite, a Graham respondeu que 3/4 do seu grupo era judeu. Eles falaram, tá, mas você acha que a gente vai tratar suas bailarinas com menos do que educação e dignidade? E aí ela respondeu, você acha mesmo que eu vou para um país que vocês tratam centenas de milhares de pessoas da mesma religião que a das minhas dançarinas, com brutalidade e crueldade, tal qual vocês têm mostrado aos judeus? Daí eles falaram que se ela negasse, eles iam falar para todo mundo e que isso seria uma coisa ruim para Graham e para a companhia dela. Mas ela respondeu que todo mundo saberia por que ela negou. E isso seria uma coisa ruim para eles. Em 1936, Martha Graham conhece Eric Hawkins, que vem a ser seu companheiro e também trabalharia na companhia. Eu não quero muito falar sobre ele e sobre o relacionamento dos dois, apesar de que nos livros que eu li, quando as pessoas descrevem o Eric, né, sempre dá pra sentir uma certa hostilidade. Só que eu acho que a protagonista aqui é a Martha Graham. Eu vou citar ele para mostrar os impactos que ele causou na companhia. Hawkins acaba abrindo caminho para a entrada de homens na companhia, que até então era composta só por mulheres. de Mille escreve que, acima de tudo, ele a levou a pensar em termos de relação com homens, em termos de como se moviam seus corpos, suas dinâmicas e sua presença. Pela primeira vez, Graham confiava em alguém com a companhia, com o trabalho da sua vida. Então, como ele ajudava no treinamento e nos ensaios, a Graham começou a ter mais liberdade e tempo para trabalhar nos seus solos e nas suas criações sozinha. A dança de Graham, após esse momento, passou a ter mais sensualidade e paixão, no sentido mais carnal da palavra paixão, porque paixão, a vontade de dançar, ela sempre teve, né? de Mille escreve que a técnica de Graham sempre tinha sido sensual, mas que ela se torna provavelmente a técnica mais sensual já desenvolvida, mas que também ela conseguia se manter universal ao mesmo tempo. Em 1939, estreia Every Soul is a Circus, que vale citar porque foi a primeira aparição de Merce Cunningham na companhia de Graham. Ele mais tarde, depois de sair da companhia, cria também seu próprio estilo de movimento e técnica que é difundida até hoje. Você pode saber mais através do Merce Cunningham Trust. Mas, apesar da entrada dos homens e terem mudado um pouco as composições de Graham, ainda assim, as danças da companhia eram sempre compostas, obviamente, de um ponto de vista feminino. Em 1940, estreia Letter to the World, um estudo sobre Emily Dickinson e a poesia dela. Mas é dito que esse espetáculo, Graham esboça um pouco da sua atitude consigo mesma, sobre a necessidade de isolamento, principalmente. Eu acho que aqui, pelo que eu entendi, seria um isolamento do artista, do criador. É aquela história do criador que sofre isolado. Mas isso é a minha leitura, não é uma verdade absoluta. Lá por 1943, estreia Death and Entrances, que é chamado por de Mille como o balé perfeito de Graham. É um dos clássicos trabalhos com um forte teor psicológico que ela desenvolveu, inspirado na vida das 3 irmãs Bronte. Vários estudiosos fizeram uma leitura desse espetáculo e falaram que ele seria um espetáculo autobiográfico e que as 3 irmãs seriam, na verdade, 3 versões da própria Martha Graham. Graham, lá em 1935, mais ou menos, tinha conhecido Joseph Campbell, que era um grande pesquisador de mitologia e clássicos gregos. E ela conversava com ele. Nesse meio tempo, ela falava que tinha interesse nas teorias de Freud e Jung sobre a psicologia da natureza humana, mas a partir de um momento, os trabalhos de Graham começam a explorar o que de Mille chama de grandes memórias da raça e clã.
Eu prefiro traduzir como Grandes Memórias da Humanidade em geral, mas essas são as palavras exatas da autora como eu traduzi. Em 1944 estreia Herodias e Appalachian Spring, a segunda, mais uma composição mais histórica, na minha opinião. Ela tem uma cara bem norte-americana e Herodias é inspirada em um poema de Mallarmé, pelo que eu andei pesquisando, pelo que eu entendi. Na Bíblia, Heródias é citada como uma mulher perversa e vingativa que desejou, planejou e teve certo papel na morte de João Batista. E de novo, aqui Graham pega aquelas figuras femininas da Bíblia como inspiração. Em 1946, estreia Dark Metal, que traz de novo uma característica de ritual primitivo com danças em grupo. Mas assim, eu só tô citando alguns nomes aqui porque não tem como eu falar de tudo, né? Inclusive tem vários títulos que eu nem citei sequer. Mas voltando ao Joseph Campbell, durante esse tempo ela ficou lá conversando com ele. Ele trabalhava com ela nas teorias e descobertas de Jung, mas Campbell diz que os conceitos psicológicos que Graham vinha trabalhando só se tornaram maduras mesmo nas suas peças gregas. E é aqui que eu apresento uma nova temática nos trabalhos coreográficos dela. Particularmente, esses são os meus trabalhos favoritos. A mitologia toca, segundo Campbell, num nível que antecede o lugar da consciência, e DeMille transcreve algumas palavras do próprio Campbell que eu quero ler para vocês. É o seguinte, ele diz: Marta é verdadeiramente a única pessoa que consegue transformar o material em uma obra-prima com a sua percepção. Aqui as conexões psicológicas são trabalhadas através das suas próprias experiências, para emergir com vivacidade e frescor. Em 46 estreia Cave of the Heart, baseado no mito de Medeia. Esse foi o segundo experimento de Graham com a mitologia grega. O primeiro tinha sido lá em 33 com Tragic Patterns. DeMille escreve, como uma exploração profunda da psicologia de Jung. De modo geral, é uma representação de ciúmes, né? A história de Medeia que eu conheço é aquela de Eurípides, em que ela mata seus próprios filhos com frieza e como forma de vingança porque seu marido havia sido infiel. Eu resumi, bem resumidão mesmo, faz tempo que eu li, então desculpa se eu deixei alguma coisa de fora. DeMille escreve que Marta sempre falava: me mostre o quão baixo uma pessoa pode ir. E eu acho que era isso que interessava a ela, as tragédias gregas. Um ano depois, em 47, estreia o terceiro trabalho baseado em mitologia grega e o meu favorito, Errand into the Maze, que é a história de Ariadne e Teseu. É aquela história do Minotauro no labirinto, que Ariadne dá um fio que ajuda Teseu a encontrar a saída. E eu acho incrível observar, além da coreografia, da técnica e dos movimentos, observar os objetos de cena e os significados que eles trazem aqui. Ela já trabalhava nessa época com Isamu Noguchi nos cenários e eles são simplesmente maravilhosos e acrescentam muito na composição, trabalhando junto com a coreografia. O cenário não está só ali, ele é realmente usado na ação. Em Nova York existe o Museu do Noguchi também, e é muito legal. Eu acho que tem algumas peças de coreografia lá, mas algumas ficaram com a companhia da Graham. Nesse mesmo ano, em 47, estreia Night Journey, a história do Édipo e Jocasta, que você pode encontrar em Édipo Rei, que de modo geral matou seu pai, sem saber que ele era seu pai, casou com a sua mãe, sem saber que ela era sua mãe. E quando ele descobriu tudo isso, a mãe se enforcou e o Édipo fura os próprios olhos, cegando-se. Novamente, um caráter psicológico que salta aos olhos, sem trocadilho. Aqui a cenografia é de Noguchi de novo, e eu vou destacar meu objeto favorito, que eu já vi em qualquer espetáculo, que é a cama que o Noguchi construiu, que representa os corpos de um homem e uma mulher. Eu não sei se ainda é assim, mas numa das salas que a gente fazia aula na Grand School, a cama ficava lá no canto e eu achava aquilo maravilhoso, fazer aula olhando para ela. Em Memória do Sangue, Graham escreve bastante sobre esse espetáculo. Segundo ela, é uma dança intensamente erótica. Tem uma citação que eu vou ler aqui sobre as intenções por trás dos movimentos. Em Night Journey, quando dancei Jocasta, há um movimento difícil quando o corpo se contrai e a perna voa para cima. Sempre transmito aos alunos a imagem de um cavalo se empinando.
a integrante da minha companhia que interpreta Jocasta, que Deus a ajude, digo que o movimento representa o trecho de uma lembrança vindo à tona e escapando pela boca. Em 48, a Graham dá uma pausa nesses trabalhos densos, mergulhados na psicologia humana, e estreia The Virgin of Angels, que DeMille define como um antídoto para tudo que ela vinha fazendo. Um trabalho que era pura beleza e alegria. Em 50, a companhia vai para a Europa pela primeira vez. A estreia era em Paris e o programa começaria com Errand into the Maze, e eles não conseguiram conquistar o público europeu completamente. Em Londres, a passagem da companhia é um desastre e, para completar, Eric Hawkins deixa Martha Graham. Eles terminam o relacionamento que tinham e ele deixa a companhia. E claro que isso afeta a dinâmica do grupo e o tom dos espetáculos daqui para frente. Em 51, ela apresenta ao mundo o solo Judith, que, pelo que eu entendi, é uma mulher que aparece na Bíblia Católica, uma heroína da sua pátria que atrai o inimigo de Israel, Holofernes, e o mata. Pelo que eu conheço da história, ela é mais complexa que isso. Eu tô falando de um jeito mais simples e rápido, para esse vídeo não ficar muito gigante. Eu acho bem legal o Graham procurar essas mulheres bíblicas e trazê-las para o palco. Em 54, em Copenhagen, a Martha foi reconhecida como coreógrafa, em vez de ser reconhecida como uma bailarina. Isso eu acho que foi um baque para ela. A DeMille escreve que foi um baque. Eu imagino que não dava para ter sido tão legal para Graham, porque o que ela queria mesmo era dançar. Ela criou tudo o que ela criou porque ela achava que não existia uma dança que a expressasse da maneira que ela gostaria. De acordo com DeMille, Graham passa a reajustar sua abordagem em seu trabalho a partir daí. Em 55, estreia Seraphic Dialogue, um drama sobre Joana d'Arc. Em 58, Clitemnestra, que é inspirado na história trágica da rainha desleal de Agamenon, voltando a trabalhar com a mitologia grega. Nesse mesmo ano, ela estreia em Battle Garden, um estudo sobre Lilith, Adão, Eva e a serpente do Jardim do Éden, aqui de novo uma história bíblica. Em 1962, estreia Fedra, de novo, da mitologia grega, que segundo DeMille é um estudo sobre uma jovem rainha, o jovem amante e o marido ciumento, um estudo basicamente sobre luxúria. Uma curiosidade é que esse trabalho chegou a ser denunciado ao Congresso por sua sensualidade. E isso encheu as plateias, porque o pessoal queria ver o que tinha de mais nesse espetáculo. Aparentemente, não tinha nada de explícito e o pessoal saiu um pouco decepcionado, mas quem sabia ler nas entrelinhas, quem sabia entender aquela sutilidade e entendeu toda a repercussão. Se não me engano, essa denúncia não deu em nada, ao não ser trazer mais gente para a plateia. Só para finalizar, no mesmo ano estreia Secular Games, um espetáculo bem diferente de tudo que a Graham tinha feito até então, começando pelo fato que o elenco era composto apenas por homens. Eu acho que essa peça é uma daquelas que a técnica e o vigor transparecem mais. Inclusive, tem uma hora que eles dançam lançando uma bola uns para os outros, e eu acho isso extremamente difícil. Eu jamais ia conseguir pegar uma bola enquanto eu danço. Bom, esse vídeo teve mais fatos históricos mesmo, né? Mas eu acho que dá para entender melhor os temas que a Graham tratava e como os acontecimentos do mundo e da vida dela refletiam nas suas composições. No próximo vídeo eu quero falar sobre Martha Graham já com certa idade, como isso refletiu também nos seus trabalhos, até quando ela dançou, até quando ela coreografou, e o legado que ela deixou após a sua morte. Eu quero agradecer demais quem assistiu esse vídeo até o fim. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova de novo comigo. E eu te encontro aqui para o último vídeo dessa série sobre a Martha Graham. Qualquer crítica, de novo, dúvida, sugestão, correção, dica, eu estou 100% disponível. Vocês podem sempre entrar em contato comigo pelo e-mail biancasribe@gmail.com ou no Instagram em @bibisru. Eu preciso dizer de novo que toda essa pesquisa, realização e postagem de vídeos só foi possível por causa da Aldir Blanc e do Prêmio Bolsa Pesquisa e Fazer Artístico Cultural da cidade de Maringá, no Paraná. Por hoje é só. Eu espero você no meu último vídeo e até mais!